Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre o conceito de espaço dual, né, que é o espaço de todos os funcionais. Esse espaço desempenha um papel importante no estudo da álgebra linear. Você tem uma série de coisas que nascem do fato de você ter dualidade entre V e o seu dual, na verdade ter isomorfismo em relação a isso. Para quem estudou quântica, talvez alguns conceitos que vocês viram em quântica comecem a fazer sentido a partir do momento que você consegue enxergar o que é o dual. Você tem os bras e os quets, você tem os vetores e os covetores. Né? Os covetores são o que a gente chama de duais. Tá? Então, vamos lá? Ok. É... Então, o que é um funcional linear? A gente já viu essa definição. Um funcional linear é simplesmente uma transformação linear cujo contradomínio é um corpo. Né? Então, são transformações lineares de V em K. Né? São as transformações lineares mais simples, porque o seu contradomínio é unidimensional. É simplesmente um espaço vetorial de dimensão 1, que é o próprio corpo. Ok? Nós vamos chamar isso daí de funcionais lineares. É também usado, principalmente por físicos, chamar isso aí de covetores. Tá? Não é muito usado pelos matemáticos, mas é bastante usado pelos físicos chamar isso de covetores. Tá? E o espaço dual é o espaço de todos os funcionais lineares. A gente já sabe que isso daí é um espaço vetorial, porque o espaço de todas as transformações de V em W é um espaço vetorial. Então a gente já sabe, nesse caso, que isso daí é um espaço vetorial, e esse espaço vetorial, né, que homomorfismos sobre K de V em K, né, todas as transformações lineares sobre o corpo K de V em K, a gente já sabe que é um espaço vetorial, e a gente vai chamar isso aí de V estrela. Essa é a notação padrão para denotar o espaço dual. O espaço dual é denotado com V estrela. Ok? Bom, vamos ver alguns exemplos de funcionais, são exemplos de transformações lineares, são extremamente simples. Um exemplo desse é calcular o valor de um polinômio num ponto. Tá? O funcional, que é chamado de avaliação, ele calcula o valor do polinômio num ponto. Então, calcular o valor do polinômio no zero é um funcional linear, conhecido como avaliação em zero, também conhecido como delta de zero. Tá? Os físicos também usam essa nomenclatura. Ok? Outro exemplo de funcional linear é a integração definida. Né? Se eu pego uma função contínua, na verdade não precisa ser contínua, mas a gente só está integrando aqui. Eu não estou supondo muita coisa sobre integração, então para nós só sabemos integrar funções contínuas. Se eu pego uma função contínua e eu integro ela de A até B, isso vai me dar um número real, né? Isso daí, pela linearidade da integral, isso daí é um funcional linear. Bom, um caso extremamente importante é quando eu estou em dimensão finita, né? A gente vem falando sobre o fato de que os vetores podem ser representados por linha e representados por colunas, tem a ver com o fato de que, se eu supor que os vetores são representados por linhas, então os vetores colunas são o espaço dual desse daí. Então a gente sabe, mais ou menos aqui, nesse exemplo específico, a gente tem uma descrição bem clara do que é o espaço e do que é seu dual. Tá? Se eu estiver falando dos vetores linhas, os vetores colunas serão os duais, né? Como que as colunas agem nas linhas por multiplicação, ok? Então isso daqui, o fato de eu multiplicar uma linha por uma coluna me dá um número real, e isso ser linear me dá, me diz que eu posso ver os vetores coluna como funcionais lineares. Nós vamos mostrar que na verdade eles são todos ainda, tá? Mas por enquanto eles são funcionais lineares. Beleza, então funcionais lineares são transformações lineares cujo contradomínio tem dimensão 1. Então, nós só temos duas situações distintas e importantes aqui. Né? Ou a sua imagem é todo o corpo, ou a sua imagem é zero. Né? Porque a imagem é um subespaço vetorial. No caso de dimensão 1, a gente só tem dois subespaços vetoriais possíveis. O zero, é um espaço nulo, ou tudo. Então, a gente tem dois tipos diferentes de funcionais lineares. Os funcionais lineares cuja imagem são só o zero, né? Nesse caso o funcional é nulo, ele está levando todo mundo para o zero. Ou os funcionais lineares cuja imagem são o corpo. Nesse caso, os funcionais são sobrejetivos. Tá? Então, ou ele mata todo mundo ou ele é sobrejetivo de maneira imediata. Tudo bem? Então, isso é uma coisa importante que vem do fato do contradomínio ter dimensão 1. Tá? Vamos guardar essa frase aqui. Um funcional linear não nulo é sobrejetivo. Ok? Bom, os funcionais lineares nulos, eles vão ser o zero do espaço dual. Né? Mais um zero para a gente. Né? A gente tem zero transformação, zero funcional, zero do corpo, zeros. Tá? E eles vão ser denotados por zero também, porque
tudo que for zero vai ser denotado do mesmo jeito. A gente é extremamente criativo na nossa anotação. Zero é zero. Né? Bota ele lá e chama de zero. Ok. Então, se o funcional não for o zero, né, o kernel dele tem dimensão v-1. Ou seja, o cokernel dele, a gente sabe qual que é, o cokernel dele aqui é v-1. E nesse caso, né, só para dar um nome, né, o kernel desse funcional linear vai ser um subespaço de dimensão n-1, que vai ser um hiperplano passando pela origem, né? Esse é o nome que a gente dá para esse tipo de coisa, ok? Bom, então, algumas propriedades básicas, né, são de demonstração bastante direta, algumas eu vou fazer, outras não, mas que são extremamente importantes, que são o seguinte: se eu tenho um vetor não nulo, existe um funcional que não anula esse vetor. E como consequência disso, né, se para todo funcional, né, se f de v for zero para todo funcional, o vetor é nulo. Se eu tenho um funcional, né, se eu tenho um funcional que não é o funcional nulo, eu consigo escrever o v como sendo x, né, a imagem de x, mais o kernel de f. Mais ou menos direto aqui, porque isso tem dimensão 1, o kernel, tá, não vai ter muita coisa. Dois funcionários lineares não nulos têm o mesmo kernel, sem somente se eles forem combinação linear um do outro, ou seja, se f for igual a lambda g. Ok. Então, isso daqui, na verdade, que eu quero chamar a atenção para vocês é que eu estou descrevendo os funcionais pelo fato de, por um vetor que eles não anulam e o resto que eles levam no zero, né? Porque é isso que eles essencialmente fazem. Um vetor eles não levam no zero, e aí você vai ter um complementar de dimensão n-1 no qual eles vão matar, ok? Então, vamos fazer a demonstração aqui do item C e do item D, né? As demonstrações são bastante diretas, bem simplesinhas mesmo, né? Então, imagina que eu tenho um vetor que não é nulo, né? E que ele pertence a esse espaço aqui, né? Ao espaço gerado por x, interseção ao kernel de f. Bom, o que isso daqui vai me dar? Bom, como ele pertence ao kernel de f de v vai ser zero. Né? Como ele pertence ao espaço gerado por x, v vai ser da forma alfa vezes x, para algum alfa diferente de zero. Logo, a gente teria que ter que f de x igual a zero, mas isso contradiz a hipótese que a gente colocou no item C, que f de x era diferente de zero. Portanto, né, esse subespaço, interseção com esse subespaço é zero. Ok? Então, a gente sabe que a soma vai ser direta. Né? Se gerar tudo, vai ser direta. Tá? Então, a gente pode considerar essa soma direta. Né? E agora, tudo que eu tenho que mostrar é que, na verdade, essa soma direta aqui gera tudo. Né? Na verdade, a gente já sabe que ela é direta, eu só tenho que mostrar que qualquer vetor que pertence a V pode ser escrito como uma combinação de um aqui mais um aqui. Mas aqui é muito bonitinho o que a gente pode fazer. O que a gente faz é considerar f de v, né, dado um vetor v, eu considero f de v sobre f de x vezes x, mais v menos f de v, f de x sobre x. Então, eu estou somando e subtraindo a mesma coisa aqui, velho truque da análise, mas que também funciona para álgebra. Tá? Então, eu escrevi v como essa coisa aqui. É óbvio que isso aqui é verdade, mas isso daqui pertence a x e isso aqui pertence exatamente aonde deveria pertencer. Na hora que eu calculo f disso daqui, vai dar f de v menos f de v sobre f de x vezes f de x, isso aqui vai dar zero. Isso que pertence ao kernel. Tá? Então, é imediato ver que esse pedacinho aqui pertence ao kernel de f. Então, nós conseguimos demonstrar que o subespaço V vai ser essa soma aqui. A gente já sabia que eles não tinham interseção, então essa soma é direta. Ok? Bom. Então, a gente tem uma decomposição do espaço vetorial quando eu tenho um funcional. Né? Eu decomponho ele como um vetor que não se anula e o kernel que é elevado no zero. Então, isso me dá uma decomposição muito bonitinha do espaço dado por um funcional. Um vetor que não é morto pelo funcional e tudo que é morto pelo funcional. Isso daí vai ser uma soma direta. Ok?
Bom, agora nós queremos mostrar, né, vamos lembrar a D, né? A D, na verdade, nos diz que se eles têm o mesmo núcleo, eles são múltiplos um do outro, C e somente C. Então vamos supor que eles são múltiplos um do outro e mostrar que eles têm o mesmo núcleo, isso é óbvio, tá? Porque quando eu calculo F lambda G, se alguma coisa está no kernel de G, vai ser multiplicado por lambda, vai estar no kernel de F também e vice-versa. Então isso aqui não tem graça nenhuma, tá? Se um for múltiplo do outro, o kernel é o mesmo. Beleza. Então agora vamos olhar para supor que o kernel de F e o kernel de G são iguais e mostrar que isso daí nos garante, né, que F igual a lambda G. Bom, primeiro caso, né? A gente tem dois casos quando a gente está lidando com funcionais. Um dos casos que a gente está lidando com funcionais é quando o kernel bom, vamos lá. Né? Acho que é mais fácil a gente olhar para isso daí. Então, primeira coisa, vamos supor que o kernel de F é igual ao kernel de G e vamos pegar um elemento aqui que pertence a esse kernel. Né? Bom, então a gente consegue fazer a decomposição de V como sendo x mais k. Né? Tá? Só para corrigir meu slide aqui, né? Esse k aqui não é o k do corpo, por isso que eu estava um pouco... É só o kernel mesmo, estou chamando ele de k. Então, pelo item C, eu consigo escrever V como sendo soma direta do espaço gerado por x e k. A gente sabe que F restrita a K e G restrita a K vão ser o mesmo, porque eles vão matar essas duas coisas aqui. Tá? E agora a gente só precisa achar o lambda para entender o que acontece nesse espaço de dimensão 1. A gente escolhe o lambda como sendo F de x sobre G de x. E dessa forma, para x a gente vai ter que lambda G de x vai ser F de x, nesse lugar aqui, e lá no kernel, para qualquer lambda, isso é verdade, porque ele mata todo mundo. Tá? Então, nós acabamos de mostrar que F é lambda vezes G. Okay? Então, veja, na verdade, nós só precisamos olhar para um vetor que ele não mata, porque no resto, ele leva todo mundo no zero, e é obviamente múltiplo um do outro. Ok? De novo, né? Uma coisa importante para a gente observar aqui é que um funcional linear, né, também folheia o meu espaço, né, em espaços afins de dimensão n-1. Né, as classes, né, então a gente vai pegar, as classes vão ser da forma lambda x mais kernel de f. Né, então, o que a gente vai estar fazendo? Né, o espaço vetorial, né, vou até escrever isso aqui bonitinho. Né, a gente conseguiu escrever o espaço vetorial como sendo x soma direta com o kernel. Tá? Então, para cada escolha de x aqui, eu vou ter um espaço afim. Né? Esses espaços afins aqui são mapeados pelo meu funcional para um único valor, né? Porque o valor, imagina que isso daqui seja x' mais kernel de x. Né? Esse espaço afim aqui, kernel de f. Esse espaço afim aqui, né? O valor que o funcional toma para qualquer coisa aqui é só f de x'. Né? Os valores do kernel não importam aqui. Então, isso daqui é mapeado para f de x'. E isso daqui nos dá, de novo, uma outra folheação. Né? O funcional age assim. Né? A gente tem o espaço vetorial folheado pelo kernel do funcional. As coisas que estão em cada uma dessas folhas são mapeadas pelo funcional tomando o mesmo valor. Tudo bem? Ou se você quiser pensar isso de uma maneira ligeiramente diferente, né? Se você pegar f a menos 1 de algum elemento do corpo, de algum elemento A, né? F a menos 1 de A, isso daqui é um espaço afim. Tá? Então, é outro modo de dizer a coisa aqui. Ok, como vocês podem ver, meu estúdio está desmontando, minha câmera está caindo, minha bateria está acabando, tudo acontecendo no meio do vídeo, mas eu não vou parar. Hoje eu tenho que gravar vídeo porque eu estou atrasado com vocês. Então eu espero que vocês se divirtam com as aventuras de um youtuber improvisado aqui. Mas acontece. Tá? Então hoje não é um dia bom, mas mesmo assim, né, a gente vai continuar. Então, a gente, agora há pouco, entendeu um pouco mais como são os funcionais lineares. Os funcionais lineares são coisas extremamente simples, né? Eles são transformações lineares que tomam valores somente no corpo. Né? O kernel deles ou tem dimensão
n, ou tem dimensão n menos 1, né? Dimensão n se eles forem nulo, dimensão n menos 1 caso contrário, o que me folheia o espaço. E o espaço de todos os funcionais é um espaço vetorial. E o que eu quero fazer agora com vocês é minimamente tentar descrever qual é a base desse espaço de funcional, pelo menos quando V tiver dimensão finita. Mas antes disso eu quero falar um pouco sobre o caso geral de um espaço vetorial. Depois eu vou especificar um pouco mais, fazendo a dimensão desse meu espaço finito, ok? Então vamos começar com a seguinte situação. Imagina que eu tenha V, um espaço vetorial, e eu estou dando para vocês uma base. Né? Eu não estou supondo que essa base é uma base finita, tudo bem? Na verdade, eu estou supondo apenas que ela é uma base indexada por delta. Tudo bem? Então eu tenho uma base aqui, essa base pode ser infinita, ok? E para cada elemento dessa base, eu vou construir um funcional, de maneira muito simples. Eu vou descrever esse funcional dizendo como que ele age na base. Então eu vou especificar o funcional xi estrela. O funcional xi estrela é o funcional que, quando eu calculo na base, faz o seguinte. Para todos os elementos que não são xi, ele dá 0, e no xi estrela, calculado em xi, dá 1. Tá? Então, esses funcionais, aí, chamados funcionais xi estrelas, vão ser dados por essa condição extremamente simples aqui, xi estrela calculado em xj dá delta de j, ok? Veja que eu especifiquei o valor desses funcionais para todos os elementos da base. Tá? Então existe um único funcional com essa propriedade pelo teorema de extensão. Né? A gente viu que transformações lineares ficam totalmente especificadas quando eu digo como ela vale numa base, ok? Que é o que a gente fala de estender linearmente esses valores. Né? Então a gente sabe que isso daqui especifica uma transformação linear, um funcional linear, né, porque só está tomando valores no corpo, pelo teorema de extensão. Ok. Então, nós temos um conjunto de funcionais lineares muito naturais, né, que são os, se você quiser chamar, de covetores associados a cada vetor. Né? Eles são de tal forma que eles só dão 1 naquele vetor e no resto da base eles não olham para as coisas. Veja, essa especificação de vetores duais que eu estou fazendo aqui depende da base. Tudo bem? Depende fortemente da base. Né? Esses funcionais não dependem só do vetor que eu estou dando agora, mas eles vão dar 0 para todos o resto da base. Então, é fundamental o modo como eu estou escrevendo a base aqui. Tá? Então, dado uma base, eu construí funcionais associados a essa base, chamados de funcionais duais dessa base. Ok? Uma coisa importante, né, é que esse conjunto, que eu vou chamar de base dual, né, mas não é uma base ainda, vou só usar a notação B asterisco, ela é linearmente independente da dimensão do espaço vetorial. Ok? Então, essa observação é extremamente importante, é que esse conjunto aqui é linearmente independente. Para fazer isso, a gente vai simplesmente considerar uma combinação desses funcionais que dá o zero, né? Já que funcionais são funções, para provar que ela dá o zero, eu calculo ela em qualquer... Na verdade, eu calculo ela em todos os vetores. Né? Se eu calcular em todos os vetores e der zero, então tá beleza. Então a gente vai calcular isso daí no vetor da base x e k, certo? Quando eu calculo isso aí no vetor da base x e k, né, para algum x e k que apareça nessa equação aqui, né, desse lado, 0 calculado em qualquer vetor vai dar 0, isso daqui calculado no vetor da base x e k só vai dar diferente de 0 quando o vetor dual que aparecer aqui for x e k dual. Okay? Então isso daqui vai dar exatamente o coeficiente que está na frente do x e k, que é o coeficiente a e k. Então nós mostramos que o coeficiente a e k é igual a zero, tá? Então conforme eu vou aplicando os vetores da base aqui, eu vou mostrar que todos os coeficientes são zero para todos os iks. Ok. Então nós temos o seguinte teorema, né? O teorema me diz que o conjunto B asterisco é um conjunto linearmente independente, a gente provou isso daí. E se V for dimensão finita, isso daí é uma base, que é chamado de base dual de V. Tá? Então nós sabemos qual é a base do espaço dos funcionais lineares, a base do espaço dos funcionais lineares é a base dual. Ok? Bom, A já foi demonstrada e B é facilmente demonstrada
é simplesmente você considerando dado um funcional aqui, você pode ver que você pode escrever o funcional dessa maneira aqui. Né? Na verdade, o que eu estou dizendo é, o valor que o funcional toma é o valor que a função está tomando vezes 1 ou 0, dependendo do lugar que eu estou olhando. É só isso. Tá? Então, essa decomposição de f como somatória de f de xj, xj dual, é muito bonitinha. E para ver que esse termo aqui, né? Esse termo aqui é exatamente o f, né? Basta eu calcular essas duas coisas em todos os vetores. Se eles retornarem o mesmo valor para todos os vetores, acabou. Na verdade, eu não preciso calcular nem para todos os vetores, basta eu calcular numa base. Se eu calcular numa base e tiver essas duas transformações lineares, quando calculadas numa base, né, porque isso aqui é uma transformação linear, porque isso aqui é combinação linear de transformações lineares, né, combinação linear de funcionais. Então, se eu calcular isso em todos os vetores da base, isso aqui em todos os vetores da base, e der igual, são iguais, porque existe uma única transformação linear tomando aqueles valores numa base. Isso também, de novo, é consequência do teorema de extensão. Então eu calculo isso num xi da vida. Quando eu calculo isso num xi da vida, isso aqui vai dar xj asterisco de xi somatório de xj. O único termo aqui que vai ser diferente de zero é quando o j for igual ao i, né? Porque isso aqui é um delta de j. Tá? Então, o único termo que vai importar para a gente aqui é o f de xi, ok? Então, isso aqui, o j tem que ser igual ao i, então isso aqui vai dar f de xi. E do outro lado, quando eu calculo isso daqui em f de xi, vai dar f de xi. Acabou. Então, esse funcional e esse, quando calculado nos vetores da base, dão iguais, então eles são o mesmo funcional linear. Então, nós acabamos de mostrar como escrever todos os funcionais em função desses aí. Tá? É desse modo que você escreve. Você poderia também ter feito por argumento de dimensão, né? Visto que a base dual tem a dimensão correta que deveria ter, mas o modo como eu fiz aqui com vocês me dá um pouco mais do que isso, me dá como expressar qualquer vetor do dual, né? Qualquer covetor, qualquer funcional linear em função dos funcionais lineares duais. Ok, então, pelo teorema que a gente acabou de enunciar, né? A gente tem que, quando a gente está no espaço vetorial de dimensão finita, a dimensão do dual e do espaço V são a mesma, né? Simplesmente porque a base dual é uma base do V dual, tem a mesma cardinalidade da base de V, porque elas são indexadas pelo mesmo conjunto de índices, né? Então, mas isso não é verdade se o espaço V tiver dimensão infinita. Para ver isso, né, a gente vai considerar um V, um espaço vetorial de dimensão infinita, com uma base B, sobre um corpo muito específico, que é o corpo Z2, né, que tem só 0 e 1. Por que sobre Z2? Porque sobre Z2, combinações lineares tem uma descrição combinatória muito simples. Né? Então, vamos pensar no seguinte. Imagina que eu pegue um vetor em V. Né? Um vetor em V, ele vai ser combinação dos vetores da base. Então, na verdade, ele é escolher alguns vetores da base, né? Porque ou o vetor da base está ou ele não está, ou ele tem coeficiente 1 ou 0. Tá? Então, a cada vetor a gente pode associar um subconjunto com finitos elementos da base. Tá? Dessa maneira, o que a gente está fazendo? Né? Dessa maneira, o que a gente está fazendo é mostrar, na verdade, que a cardinalidade de V é menor ou igual que a cardinalidade das partes finitas de B. Tá? Então, onde isso daqui significa os subconjuntos com número finito de elementos, e a gente sabe, para um resultado de cardinalidade, que é a cardinalidade dos subconjuntos finitos de um conjunto tem tantos elementos quanto o próprio conjunto inicial. Então, a gente acabou de mostrar que a cardinalidade de V, nesse caso aqui, é menor ou igual que a cardinalidade de B, ok? Então, isso é importante para a gente poder seguir, ok? Bom, agora o que nós vamos fazer é mostrar que o espaço dual tem cardinalidade maior ou igual. Né? Como que a gente vai fazer isso? Vou pegar um funcional linear, né? Cada funcional linear é especificado pelos seus valores numa base. Esses valores devem ser 0 ou 1, né? Porque eu estou num corpo que só tem
0 ou 1 como resposta. Tá? Então, para cada funcional agora, nós temos de novo uma correspondência entre os funcionais e o conjunto das partes. Só que nesse caso, agora não é o conjunto das partes finitas. Né? Vai ser porque os funcionais são especificados por qualquer escolha de valores numa base, não só escolhas finitas. E isso é importante. Né? Nesse exemplo, quando a gente está em Z2, o vetor é especificado escolhendo um número finito de vetores do quais eles são combinações. Mas os funcionais são escolhidos especificando zeros ou uns para todos os vetores da base. Então, na verdade, daí dá uma correspondência, né, com todos os subconjuntos de B. Tá? Então, dessa maneira, a cardinalidade de V dual é a cardinalidade das partes e não das partes finitas, e isso daqui é maior do que a cardinalidade de B, e essa cardinalidade é a cardinalidade de B. Então, dessa maneira, a gente tem que V dual não pode ser isomorfo a V. Ok? Ok, só para... Vou chamar a atenção para uma coisinha específica aqui, né? A gente está usando aquela velha estratégia, né? Eu estou... para cada... Imagina o seguinte, né? Para cada elemento da base, né? Para cada elemento da base, né? Eu vou estar descrevendo um subconjunto A contido aqui dentro, né? Como sendo uma sequência de zeros ou uns. Né? Isso que é o importante, né? Eu vou colocar 0 se o elemento A não pertence e 1 se o elemento pertence. É desse modo aqui que nós estamos fazendo a correspondência entre sequências e subconjuntos. Isso é clássico em combinatória, a gente já fez isso nesse curso também, eu só queria chamar a atenção para isso. Ok? Bem, na verdade, com um pouco mais de esforço, tá, que a gente fez para Z2, é um pouco mais elaborado o modo como você faz isso. Eu fiz a demonstração, mas eu não coloquei nas notas ainda. A gente pode generalizar um pouco esse resultado e mostrar que a dimensão de V é menor ou igual que a dimensão de V dual. Na verdade, isso é tranquilo. Mas a igualdade só é verdadeira se V for de dimensão finita. Né? E para isso a gente precisa... A parte complicada um pouquinho dessa demonstração é que eu preciso entender um pouquinho de como são os corpos, né? Para poder fazer a combinatória. Tá? Então eu preciso encontrar subcorpos específicos, bonitinhos. Tá? Eu acho que eu vou terminar de revisar a demonstração e vou colocar nas notas para vocês, mas é uma demonstração difícil, cheia de sutileza, então talvez vale a pena nesse momento só ficar com esse exemplo e entender que a cardinalidade dual é maior ou igual e só é igual se for dimensão finita. Ok? Beleza. Então, vou voltar aqui e falar alguns exemplos de duais para vocês. Agora a gente pode ver que as dimensões estão certas, né? A gente tinha falado que os vetores colunas podem ser vistos como funcionais sobre os vetores linhas e vice-versa, mas a gente não sabia que todos os duais eram dessa forma porque a gente não tinha dimensão. Mas agora a gente sabe que a dimensão está correta. A dimensão dos vetores colunas é n, a dimensão dos vetores linhas é n, então a correspondência aqui entre esses daí tem que ser todos os funcionais lineares, né, por argumento de dimensão. Ok? Quando a gente está falando de funcional linear, associado às funcionais lineares, né, estão diretamente ligados ao conceito de hiperplano, que são os subespaços vetoriais de dimensão n-1 ou de codimensão 1. Né? A coisa importante aqui, né, é que todo hiperplano, né, e quando eu estou falando de hiperplano aqui, eu estou falando de hiperplanos passando pela origem, né, se eu tenho um funcional que é não nulo, o kernel dele é um hiperplano, e se eu tenho um hiperplano, ele é kernel de algum funcional. Então nós conseguimos descrever os hiperplanos como kernels de funcionais. Okay? E aqui está uma das razões porque os funcionais são extremamente importantes. Né? Eles nos permitem ver a noção de hiperplanos. Se você imaginar, você pode ver também os funcionais. Funcional igual a zero é uma equação linear. Né? Cada equação linear me reduz a dimensão em 1, desde que as condições sejam linearmente independentes. A gente vai entrar nessa linguagem de descrever os sistemas lineares através de funcionais lineares no próximo vídeo.
E aí, o que eu acabei de dar de ideia aqui vai se tornar, vai fazer sentido completo, ok? Bom, dado que a gente tem espaço vetorial, a gente tem o dual, a gente pode fazer o dual do dual. Né? O dual do dual é chamado de bidual. A gente poderia fazer também o tridual, mas na verdade a gente não precisa. Tá? Em álgebra linear e mesmo em análise, né, isso aqui depois vai virar análise funcional, um monte de conceitos que a gente está vendo aqui puxam para as ideias de análise funcional. Bom, mas a gente vai ver que nesses contextos só desempenha um papel o dual e o bidual. O bidual em dimensão finita, particularmente muito interessante. Tá? Então, o que a gente vai chamar de bidual para a gente poder seguir? Né? A gente vai chamar de bidual o conjunto dos duais do dual, né? O conjunto das transformações lineares do dual no corpo. Isso que a gente vai chamar de bidual. Primeira coisa que a gente introduziu um bidual, a gente quer ver alguns exemplos de vetores que estão no bidual. E a coisa mais interessante é que os vetores originais podem ser vistos como elementos do bidual. Tá? Então, vou só descrever isso daqui. Né? Então, a gente estava aqui com V, aí a gente foi para V dual, e depois a gente foi para o V dual dual. Tá? Uma coisa importante é que eu posso ver os elementos de V como elementos do bidual aqui. Tá? Como que eu posso ver isso? Em vez de ver o funcional agindo no vetor, eu vejo o vetor agindo no funcional. Ok? Então, e esse mapa daí vai ser chamado de avaliação. Tá? Então, dado um vetor, eu calculo esse vetor no funcional fazendo funcional no vetor. Tá? Isso daqui me diz um modo de ver os vetores agindo nos funcionais. Isso daqui me permite ver os elementos de V como transformações lineares no dual. Né? Então, a dualidade é realmente dualidade. Né? Você pode ver os funcionais agindo nos vetores, mas você também pode ver os vetores agindo nos funcionais. Ok? É fácil de ver que esse mapa é um mapa linear, né? Está escrito aqui. Se eu calculo V barra em A mais F mais B mais G, isso daqui, por definição, né, vai ser esse funcional calculado nesse vetor, mas isso aqui é um funcional linear, então isso aqui distribui, e pelo fato disso aqui distribuir, isso aí vai dar exatamente A vezes a variação de V em F, mais B vezes a variação de V em G, e isso daí mostra que a avaliação é um funcional linear. Então, uma coisa importante a partir de agora é que a gente vai ver o espaço vetorial como um subespaço do bidual, ok? A gente tem essa identificação natural. Ok. Então, a gente tem um mapa, né, esse mapa agora que vem daí, que coloca o espaço vetorial dentro do espaço do bidual, que faz o quê? A cada vetor associa a ele a avaliação dos funcionais por esse vetor, ok? Esse mapa é denominado mapa natural de V em V dual. Ele é injetivo. E no caso, né, dimensão finita, ele também vai ser sobrejetivo. Ok? Então, quando a gente tiver em dimensão finita, né, essa aplicação aí é um isomorfismo. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que em dimensão finita, a gente pode enxergar o espaço vetorial V como isomorfo ao V dual. Ok? Ou seja, todo funcional linear que age sobre funcionais lineares pode ser visto como um vetor. Ok? Beleza. Tá? Então, a gente vai provar esse teorema. Para provar esse teorema, a gente tem que provar que o mapa tal, e o mapa tal faz o quê? O mapa tal é extremamente simples. Ele leva o vetor na avaliação do funcional pelos vetores V. Tá? Ou seja, ele faz V agir sobre os funcionais calculando o funcional no vetor V. Ok? Nada muito complicado. A gente tem que mostrar que isso daí é linear, que isso aí é injetivo. Tá? Bom, linear a gente já provou, mas eu vou provar de novo. Né? Então o que eu quero fazer é calcular a avaliação de AU mais BF no funcional F. Mas isso aqui, por definição, é esse funcional calculado nesse vetor aqui.
mas funcionais se distribuem sobre vetores. Tá? E aí a gente chega em A f de U mais B f de V. Mas f de U é a avaliação do vetor U em F. E f de V pode ser visto também como o vetor V agindo no funcional F. Né? Então é a avaliação V barra aqui. Ok, então nós acabamos de mostrar que é linear. Tá? Nós temos que mostrar que é injetivo. Para mostrar que é injetivo, a gente calcula o núcleo. Então a gente quer saber para que vetores tal de V é zero. Tudo bem? É isso aqui que a gente quer saber. Para saber quando que isso é zero, a gente quer calcular. Então, né, lembrando que agora eu estou vendo os vetores como funcionais sobre os funcionais. Então, para mostrar que ele é zero, eu calculo sobre todos os funcionais e vejo que ele tem que dar zero em todos os funcionais. É isso que a gente vai fazer. Então eu vou calcular V barra de F, e isso aqui tem que ser zero para todos os Fs. Isso daqui significa que F de V tem que ser zero para todos os Fs, mas por um lema que a gente viu agora há pouco, né, o único modo de um vetor ser anulado por todos os funcionais é se esse vetor for zero. Que era o que a gente queria provar. Então a gente acabou de mostrar que o kernel é trivial, a função é injetiva, né? E no caso de dimensão finita, a gente sabe, por argumento de dimensão também, o quê? Né? A gente sabe que a dimensão de V é igual à dimensão de V dual, a gente já mostrou isso ali atrás, através das bases duais. Então, quando eu calculo o dual disso daqui, né, dimensão de V dual dual, né, como isso aqui é o dual de V dual, isso aqui tem que ter dimensão igual ao do V dual. Ok? E dessa forma, a gente tem que ter que a dimensão de V tem que ser igual à dimensão do bidual. Nada demais. Como a dimensão de V é igual à dimensão do V dual e o kernel é zero, a transformação é isomorfismo. Ok? Pelo teorema do núcleo imagem. Tá? Então nós conseguimos aqui um isomorfismo entre o espaço bidual e o espaço V. Tá? Isso daqui só funciona, de novo, se a dimensão de V for finita, porque eu preciso daquelas hipóteses para mostrar os isomorfismos entre V e o bidual. Né? Então, quando a gente tiver o isomorfismo entre V e o bidual, nós vamos dizer que esse espaço vetorial é algebricamente reflexivo, e ele vai ser algebricamente reflexivo se e somente se ele for finito dimensional. Ok? Bom, então, nesse vídeo a gente viu o conceito de funcionais lineares, o conceito de dual e bidual, e a gente viu que o espaço vetorial e seu dual são isomorfos, se somente se a dimensão for finita, e a gente viu um isomorfismo natural entre um espaço V e o seu bidual, também desde que a dimensão do espaço vetorial seja dimensão finita. Ok? Era isso que eu queria falar com vocês. Fiquem bem.